Bom dia a todos, que a paz do Mestre Jesus esteja com todos nós, hoje e todos os dias. Dando continuidade ao nosso estudo, né? O nosso livro já está quase terminando e em breve daremos início a outro livro tão interessante quanto esse. Hoje o título é Intuição. É um título muito conhecido nosso, né? Porque nós aqui na carne, na vida física, a gente fala muito de intuição. E justamente é a intuição que é o caminho que nos leva a desenvolver a nossa melhora, né? Chegarmos realmente à angelitude, porque é através das intuições, de nossa intuição, que nós procuramos melhorarmos cada dia mais. Quanto mais conseguirmos depurarmos, né, a nossa intuição, mais proveitosa será a nossa reencarnação. Então esse é um elemento definidor da humanidade, a razão que temos, né, para o desenvolvimento da nossa melhora espiritual. Hoje nós vamos falar da segunda epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 21, que ela diz o seguinte: porque a profecia jamais foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus foram inspirados pelo Espírito Santo. Então aqui nós temos algumas reflexões referente a algumas palavras que nós, enquanto na doutrina espírita, não a usamos muito, mas ela faz parte também da espiritualidade maior, né? Algumas palavras são muito usadas em outras denominações religiosas, pelos nossos irmãos católicos principalmente, e mesmo os evangélicos, mas que nós também cremos, só que nós denominamos de uma outra maneira. Então, é neste pequeno versículo que nós vamos desenvolver. Então, no estudo, o Arthur Valadares, ele fala um pouquinho sobre alguns significados que para nós espíritas, como ele é visto, né, com relação às outras denominações. E que eu achei interessante da gente estar desmembrando um pouquinho aqui. Então, aqui ele fala assim: porque a profecia jamais foi produzida por vontade de homem algum. A profecia aqui, no significado linguístico, né? Naquele conceito de ensino espiritual. Para nós, seria um médium esclarecedor, né? O profeta eram aqueles enviados de Deus, do próprio Jesus, antes dele, que veio já para tentar preparar o caminho, né? E vieram muitos antes de Jesus, e até que por fim veio ele, né? E temos ainda algumas religiões que vê Jesus como um profeta, o maior profeta que o mundo já teve. Por exemplo, os muçulmanos, né? Os muçulmanos respeitam muito Jesus,
mas eles não têm o mesmo olhar que nós temos de Jesus, né? Mesmo porque eles não são cristãos, né? Mas eles respeitam muito a figura de Jesus como um profeta. Então, o profeta, para nós, são aqueles médiuns, né? Que nós tivemos e que veio esclarecer a luz divina, que vieram antes de Jesus. Aí depois ele continua assim: mas os homens santos de Deus foram inspirados pelo Espírito Santo. Nós aqui na doutrina espírita não cultuamos santos, né? Nós não temos essa denominação, mas nós os respeitamos muito. Nós sabemos que eles são espíritos muito superiores, que estiveram entre nós, né? E que fizeram e faz toda a diferença. São grandes trabalhadores da espiritualidade. Um exemplo é a nossa casa, né? Que leva o nome de Francisco de Assis, que para a Igreja Católica é um santo, mas que para nós é um espírito imensamente grandioso, que continua trabalhando até hoje, né? E é um santo muito respeitado na Igreja Católica, como para nós, como um espírito de muita grandeza, né? E aí, ele vem falar, ele cita aqui Espírito Santo. O Espírito Santo para nós é um conjunto de espíritos santificados que têm trabalhado com Jesus na coordenação da terra, coletividade de espíritos angélicos. Então, os Espíritos Santo para nós foram aqueles espíritos de alta grandeza que estiveram com Jesus desde o início da formação do nosso planeta. Jesus é o nosso governador. E assim como ele também, assim como ele nos ensina que nós temos que trabalhar em conjunto, que nós somos seres sociáveis, a espiritualidade também o é, né? Jesus, ele tinha uma pleiade de luz muito grande que o ajudou na formação do nosso planeta Terra, que é o que a gente conhece como Espírito Santo. Então, ele deixou assim, no desenvolvimento do estudo, ele fez questão, né, ele que eu digo é o Arthur Valadares, que nos orienta em toda essa explanação, ele fez questão de, então, trazer essas três denominações que está nesse versículo e traduzir para a nossa definição espírita, né? Então, uma coisa que às vezes a gente confunde, não confunde, né? Mas é muito comum a gente, às vezes, não entender muito, intuição com inspiração. São duas palavras diferentes e que têm sentidos diferentes. Então, assim, a intuição, ela é mais espiritual, né? É um sopro que inspira a gente. E a inspiração, ela é um desenvolvimento da intuição. Até quando estava estudando esse capítulo, ele indicou, né? Ele falou que tinha uma palestra dele junto com a esposa que tratava dessas duas palavras, desses dois significados. E eu assisti e achei realmente muito interessante. Então, eu até, se alguém tiver interesse, eu até indico que
que procure essa palestra no YouTube, que é muito interessante e nos esclarece de muita coisa. Aí ele começa assim: todos os homens participam dos poderes da intuição no divino tabernáculo da consciência, e todos podem desenvolver suas possibilidades neste sentido, no domínio da evolução espiritual. Então, a intuição, ela é uma faculdade latente a todos nós, já que somos seres espirituais, né? Numa passagem carnal só. Então, na verdade, nós somos espíritos, nós não somos carne, né? Esse corpo, ele é transitório, ele tem data de validade, né? Não sabemos até quando, porque a gente não vem com a etiqueta, graças a Deus, mas sabemos que um dia ele vai ficar, vai acabar. E então, a intuição, ela é inerente, ela faz parte, né? É uma faculdade latente do nosso espírito e do perispírito, que é o que nos acompanha nas diversas reencarnações. Então, a intuição, ela não é aprendida, né? Ela já vem, ela faz parte do espírito. Seria aquela aquele feeling, né, que tem muita gente, principalmente os médiums, né, eles têm um canal aberto muito grande para a comunicação entre o mundo físico e espiritual, e tem gente que não desenvolve nada, não desenvolve a visão, nem a audição, nem a percepção. Mas todos nós temos a intuição, né? Que é o que nos liga, é o que seria, sem a gente saber, né? É a comunicação que a gente consegue ter. E isso é muito... eu não sei, às vezes acontece sem assim. Eu vou pedir licença, eu vou fazer só uma passagem assim muito rápida, pessoal, que aconteceu ontem à noite comigo, a hora que eu fui dormir. Eu fiz a minha prece e a hora que eu estava, acho que quase dormindo, mas eu percebi alguém vindo me beijar, e eu levantei o rosto para beijar também. Então, assim, eu não sei quem é, mas eu acordei, eu despertei porque eu fui dar o meu rosto para receber um beijo. Acho que na hora eu estava assim, né, relaxada, fazendo a minha prece, eu tive uma presença muito grande de alguém vindo perto de mim. Então, eu acho que é essas coisas, porque eu não tenho mediunidade nenhuma, eu não vejo, não escuto, não sinto nada. Mas assim, foi muito claro para mim, e na hora me veio esse título, né? De eu estar recebendo alguém amoroso da minha família, alguém assim. E eu acho que foi mesmo uma intuição. Eu levantei o rosto para receber o beijo. Então, isso é uma coisa que a gente traz junto com a gente, que a gente precisa desenvolver para melhorar a nossa espiritualidade. Não são fundamentalmente necessárias as grandes manifestações fenomênicas da mediunidade para que se estabeleçam movimentos de intercâmbio entre o plano visível e invisível. Então, é isso que eu acabei de falar aqui. A gente não precisa ser médium, né? Ter uma mediunidade de um Chico Xavier, ou de um Divaldo, ou de tantos outros aí, né? Mas a gente precisa desenvolver, através do nosso dia a dia, né?
Com a humildade, com a caridade, com a benevolência, com tirar todo dia um momento para estar se comunicando com a espiritualidade, nos observar, né? É muito comum a gente falar aqui que a gente tem que ter consciência corporal. Eu não sei se vocês são, assim, muito próximos desse termo, mas, por exemplo, quando a gente vai fazer qualquer atividade física com um instrutor, ele fala assim, você precisa ter consciência corporal para você fazer melhor o seu exercício, né? Mas nós precisamos ter uma consciência espiritual também, que é todo dia a gente tentar se conectar em qualquer momento do dia, né? Eu tenho o meu momento que, se eu não faço aquilo todo dia, parece que o meu dia não é a mesma coisa. Então, a gente tem que ter uma consciência muito grande de que somos espíritos numa experiência carnal, e não o contrário, né? Somos carne numa experiência espiritual. Isso não é verdade. Porque, como eu já disse, temos prazo de validade. Todas as noções que dignificam a vida humana vieram da esfera superior. E essa ideia nobilitantes não se reproduziram por vontade de homem algum, porque os raciocínios propriamente terrestres sempre se inclinam para a materialidade em seu arraigado egoísmo. Então é assim, gente, toda inspiração que nós temos, ela vem do mundo espiritual, né? Então, assim, em todas as áreas, na ciência, na filosofia, na arte, na religião, em todos os campos, né? Que é esse primeiro pedacinho do parágrafo, todas as noções que dignificam a vida humana vieram e vêm da esfera superior. Porque se somos um espírito numa experiência carnal, nós temos um contato com eles. Precisamos estar atentos, né? E assim, estar atentos e cultivando bons pensamentos, né? Porque para que possamos ter a espiritualidade de luz conosco, depende de nosso pensamento antes da ação. Às vezes a gente fica pensando, a palavra tem grande poder. Tem grande poder, mas antes da palavra vem o pensamento, vem as suas atitudes. Então, a gente tem que cuidar primeiramente do nosso pensamento, né? Como a gente está cansado de saber dentro da doutrina, os obsessores não vêm perto de nós, os irmãos inferiores, que a gente chama de obsessor, mas que um dia nós também, provavelmente já estivemos lá também, eles não vêm. Não são eles que vêm até nós, somos nós que nos aproximamos deles, através de nossos pensamentos, né? Através de intuições que às vezes não são muito benéficas. Estamos aqui no mundo de provas e expiações, né? E trazemos muitas coisas do nosso passado, que se às vezes a gente conseguisse saber, por isso que é bom nem saber, né? O porquê que nós estamos aqui ainda num planeta de provas e expiações. Só vale saber que a gente tem que melhorar. E para melhorar, e para conseguir a intuição dos espíritos melhorados, nós temos que melhorar o nosso pensamento, a nossa forma de orar, a nossa forma de ajudar. Porque não é ajudar por ajudar, né, gente? É ajudar com o coração. Até tem um palestrante que eu gosto muito na internet, que é o Jorge Larra, ele fala, né? Ele fala assim, então eu vou ajudar lá na Casa da Sopa. Tô lá, graças a Deus, que hoje aquela
chata não veio. Como que eu estou ajudando, né? Se eu estou criticando a outra. Eu estou lá picando, mas estou pensando mal daquela outra que trabalha normalmente comigo, né? Então, isso não é caridade. Ou então, na hora de dar o prato de sopa, né? Dar o prato de sopa assim, que eu estou hoje com pressa, tenho que ir embora logo. Então, essas coisas a gente tem que ter, é aí que fala, né? A gente tem que ter a consciência espiritual, não só a corporal. Não é o físico que faz a caridade. É o conjunto do físico com o espírito. A gente tem que estar pronto para a caridade, né? Então, tudo isso que vai nos aproximando da espiritualidade melhorada. E aí vem as intuições que a gente tanto precisa, as intuições boas, né? Os agradecimentos. Às vezes a gente está com muita dor, a gente só fica pedindo a dor. Ah, Jesus, tira essa dor de mim, tira essa dor de mim. Mas a gente não para pensar, por que será que eu estou tendo tanto essa dor, né? Agradeço a dor porque ela vai me levar a refletir o que eu estou fazendo de errado, né? Porque, gente, se tem uma coisa que iguala todo mundo é a dor. A dor renal no morador de rua é a mesma dor renal do homem mais rico do mundo, né? A dor de cabeça em nós é a mesma dor de cabeça de um irmão que está precisando de um remédio na rua. A dor iguala todo mundo. A dor não é diferente em nós, ela não faz diferença. Por isso que a gente tem que pensar, né? Por que essa dor está em mim? Bom, então tudo isso vem da intuição. E aí, ela é o caminho que nos leva à superioridade, que vai demorar muito para a gente chegar, né? A gente tem muito que caminhar ainda para chegar onde a gente tem que chegar, mas vamos chegar. A revelação divina, significando o que a humanidade possui de melhor, é cooperação da espiritualidade, da espiritualidade sublime, trazida às criaturas pelos colaboradores de Jesus, através da exemplificação dos atos e das palavras dos homens retos, que, a golpes de esforços próprios, quebram o círculo de vulgaridades que os rodeia, tornando-se instrumentos de renovação necessária. É exatamente o que a gente estava conversando agora, né? Se a gente está vibrando, a gente quer ser generoso só fisicamente, mas a gente não está sendo generoso ou humilde o suficiente para atrair a intuição, né, dos espíritos de luz, que estão por perto, só está fazendo com que a gente manda a sombra embora para eles se aproximarem, né? Então, Deus, através da revelação divina, alcança a humanidade por meio dos colaboradores de Jesus e suas pleiades de luz, que são os Espíritos Santos, que é o que ele fala aqui, né? São os Espíritos que estão entre nós. Os irmãos católicos, evangélicos, eles sempre clamam muito pelos Espíritos Santos, assim como nós também, pela espiritualidade maior. Então, na mudança de nomenclatura, nós todos, né, cristãos que somos, sempre pedimos para o mesmo canal, com pensamentos diferentes, mas é isso que importa, é o pensamento bom, né? Seja no Espírito Santo da Igreja Católica, o Espírito Santo da Igreja Evangélica, ou aqui para nós dentro do Centro Espírita. O importante é nós canalizarmos uma espiritualidade de luz e também estarmos conectados com esse bem.
tanto fisicamente quanto espiritualmente. A faculdade intuitiva é instituição universal. Através de seus recursos, recebe o homem terrestre as vibrações da vida mais alta, em contribuições religiosas, filosóficas, artísticas e científicas, ampliando conquistas sentimentais e culturais. Colaboração essa que se verifica sempre, não pela vontade da criatura, mas pela concessão de Deus, né? Então, hoje, gente, nós estamos vendo, que bom que nós estamos aqui para ver. A neurociência, ela está revelando muitas coisas cientificamente que Allan Kardec veio nos trazer há mais de 150 anos atrás. E ele mesmo disse na obra, que se um dia o Espiritismo contradizer a ciência, que era para nós seguirmos a ciência e deixar o Espiritismo. E hoje nós vemos, a neurociência veio nesse século XXI como o despertar, da ciência junto à espiritualidade. Então, ela está provando muitas coisas que o Espiritismo já vinha trabalhando e hoje está se tornando científico. Nós temos hoje muitos médicos espíritas que antes, ou independente de espíritas, muitos médicos que desenvolvem a espiritualidade, seja ela dentro do catolicismo ou do evangélicos, num centro cirúrgico, antes de começar uma cirurgia, eles fazem uma prece, eles pedem a presença ou da espiritualidade, ou dos Espíritos Santos, ou de santos, E por quê? Porque eles entendem que a ciência anda de mão dada com a espiritualidade, E assim eles desenvolvem a intuição. E assim existe uma concentração melhor dentro de um centro cirúrgico para se fazer cirurgias. Hoje já as cirurgias não são tão invasivas como era antigamente, e tudo isso a ciência vem trazendo para mostrar que estamos no caminho correto. No Espiritismo, estamos no caminho correto dentro da espiritualidade, seja ela em qual religião você esteja. O importante é aquela que você mais se identifica, É aquela que você mais consegue se concentrar, se aproximar do mundo espiritual, que é a nossa casa, que é a nossa pátria. E tudo isso é feito através da intuição, tá bom? Então eu desejo a todos um ótimo domingo, uma semana abençoada. Temos um feriado na terça-feira, que tenhamos uma semana de mais descanso e de produtividade. Muito obrigada.